A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título: Devemos celebrar o Dia dos Mortos ou o Dia dos Finados. Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22, nós lemos a palavra do Senhor. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Meus amados irmãos, desde o século II, começaram a rezar pelos que já morreram. Entretanto, segundo alguns teólogos, só depois do século XIII foi separado o dia 2 de novembro para que fosse celebrado esse dia. Mas será isto agradável a Deus? Primeiro, o dia de finados é um mandamento de Deus. No dia 2 de novembro, esse dia é o dia dos mortos, né? Ou mesmo dia dos finados. E isso vem desde o século XIII, quando criaram a data de se rezar pelos mortos. Era uma data especial que todos os povos rezavam pelos seus mortos. Esse dia foi consolidado ao longo dos séculos, quando vários papas da Igreja Católica obrigaram o povo a rezar e a se sacrificar pelos seus mortos neste dia, né? Essa prática ou doutrina humana não tem fundamento bíblico. Todavia, ganhou força porque o povo não conhece o nosso Deus e nem a sua palavra. O povo não entende. Segundo, o dia dos finados é dia de chorar pelos mortos. Sabemos que rezas, missas, velas ou qualquer outro rito religioso não muda a situação de alguém que já morreu. Depois da morte, segue-se o juízo. É isso que a palavra de Deus nos fala, nos diz, nos ensina. Não adianta alguém ir ao cemitério ou a outro lugar para chorar pelo seu ente querido, pois nem ele ouve e nem Deus. Deus não recebe, né? Deus não recebe isso como sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 9, 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O pó voltará à terra, assim fala a palavra de Deus. O pó volta ao pó. Terceiro, o dia de todos os santos é bíblico. No dia 1º de novembro, criaram o dia de todos os santos. Dia esse que cultuam a morte de alguns ou de todos os santos que os homens consagraram para tal. Observe, meus irmãos, que foi os próprios homens que consagraram essas pessoas aos seus santos, aos seus ídolos. Muitos desses santos que são venerados e até adorados viveram em tempos remotos e poucos relatos existem sobre a vida destes santos. A Bíblia nos ensina a ser santo em vida e não depois da morte. Vemos em Levíticos 11, 44, o Senhor falando: E sede santos, porque eu sou santo. Ora, se por acaso fôssemos comemorar o dia dos santos, que fosse qualquer dia do ano, mesmo nesse dia 1º de novembro, então, meus irmãos, era o dia de todos nós que somos santificados pela palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo: o dia de finado e o dia de todos os santos foi criado para que os mortos chorassem pelos seus mortos. É isso que a Bíblia fala. Todavia, Jesus diz: deixa aos mortos o enterrar, os seus mortos. A nossa obrigação, meus irmãos, não é cuidar dos mortos, mas a nossa obrigação é cuidar dos vivos. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, em Fortaleza.